O título da nossa mensagem nessa manhã é: Vocês não conhecem a Deus. Foi o que Jesus disse aos religiosos em meio ao sermão em João capítulo 7. A raiz dos seus problemas é que vocês, na verdade, não conhecem a Deus. Você sabe que é muito difícil conhecer alguém pela descrição de outra pessoa. Você já tentou fazer isso? Quando alguém te conta sobre outra pessoa e tenta te descrever, é difícil imaginar, não é? É difícil conhecer alguém pela descrição de outra pessoa. A minha filha, há 2 anos, está estudando num seminário fora do país, a Rebeca, e ela liga todos os dias, fala com a mãe e conta sobre os amigos que ela está fazendo ali em outro país. Então ela fala: olha pai, mãe, foi assim, assim, tal pessoa fez isso, ele é assim, ou ela me deu uma carona. E para nós não conhecemos aquelas pessoas, nós ouvimos a descrição dela, e é difícil você imaginar. Chega no dia seguinte, ela fala de novo daquela pessoa, eu já nem lembro mais quem era. Ela fala: pai, mas eu te falei ontem. É difícil conhecer alguém pela descrição de outro. Quando nós estivemos em março visitando a Rebeca ali no seminário, e passamos um tempo, aí sim nós conhecemos os amigos dela, os professores, e agora quando ela fala daquelas pessoas faz muito mais sentido para nós, porque nós os conhecemos. Você está compreendendo? Por isso é muito difícil conhecer alguém através de outro. Eu te pergunto nessa manhã: você verdadeiramente conhece a Deus? E se sim, qual é o seu relacionamento com Deus? Como o seu relacionamento com Deus afeta a sua vida? Será que as pessoas que estão ao seu redor podem ver Deus em você? Pelo seu modo de ser, de agir, de portar-se, de falar? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer: ele esteve com Jesus, ela esteve com Jesus? Você sabe que o problema é que muitos conhecem a Deus através de outros. Muitos conhecem Deus através dos pais. Outros conhecem Deus através da esposa, do marido, através do pastor da igreja. Muitos ouvem falar sobre Deus através da pregação, da palavra, indo à igreja uma vez por semana, ou através de um Reels que assiste, um pequeno vídeo nas redes sociais. E por causa disso, muitos podem acabar tendo uma visão superficial, uma visão até mesmo distorcida e equivocada sobre Deus, sobre quem Ele é. Jesus, em meio ao discurso na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, disse àqueles homens, aos judeus: vocês não conhecem a Deus, e por isso vocês não podem também compreender de onde eu vim e nem os meus ensinos. Nós vamos ler em alguns pequenos blocos, continuando no discurso de Jesus, na festa dos tabernáculos, e hoje aprender princípios importantes para as nossas vidas. Eu quero que você leia comigo João capítulo 7, nós vamos hoje a partir do verso 19, você pode acompanhar comigo. Jesus diz assim: Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês obedece a ela. Por que procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matar você? Jesus lhes disse: eu fiz um milagre e vocês todos estão admirados. Porque Moisés deu a vocês a circuncisão? Embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Até aqui por enquanto. Jesus confronta os judeus que se diziam zelosos pela lei, e ele diz a eles: olha, Moisés deu a vocês a lei, mas nenhum de vocês a obedece. A palavra de Jesus trazia um confronto,
chamava a uma mudança de vida. Na verdade, queridos, a lei do Antigo Testamento aponta para a necessidade de um Salvador. São 10 mandamentos, que provavelmente todos conhecem. Em toda a Torá são ao todo 613, os 10 mandamentos são desdobrados em 613, e na verdade ninguém consegue obedecê-los. Segundo a lei, portanto, todos estão condenados. Por isso a lei aponta para Jesus, para a necessidade de um Salvador. Aleluia! Ele veio para nos redimir da maldição da lei, para estabelecer uma nova aliança, mas nada disso eles conseguiam entender. Um dos primeiros dos 10 mandamentos é: não matarás. Não matarás. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão procurando me matar. E matar ainda injustamente. Veja só, vocês não conhecem a lei, não são zelosos para a lei? Então por que estão querendo quebrar? Por que estão procurando me matar? Então a multidão olha para Jesus e veja só, diz: você está endemoniado, como se tivesse perdido o juízo. Mas na verdade Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, assim como Jesus também conhece o teu coração. Diga para quem está do seu lado: Jesus conhece o teu coração. E eles queriam matar Jesus por ele ter curado um paralítico que estava naquela condição há 38 anos. Jesus curou um paralítico no sábado e por isso queriam matá-lo. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Curou um homem que estava paralítico há 38 anos. Uau! Então Jesus dá um exemplo e confronta a interpretação deles da lei e da palavra, dizendo: olha, está escrito que vocês têm que circuncidar o menino no 8º dia, e vocês fazem isso mesmo se o 8º dia cair no sábado. Então vocês descumprem uma lei para cumprir a outra. Se a circuncisão, se o 8º dia cair no sábado, vocês quebram o sábado para circuncidar o menino. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que Jesus fez, indicando que há uma prioridade de uma lei sobre a outra. E a circuncisão, segundo o costume dos judeus, aperfeiçoa uma parte do corpo. Agora a cura do paralítico aperfeiçoou o corpo todo daquele homem. E por que isso não poderia ser feito no sábado? É o que Jesus está apontando para os judeus. Se para aperfeiçoar uma pequena parte do corpo na circuncisão, vocês quebram o sábado, por que alguém que teve o corpo inteiro aperfeiçoado, porque isso não poderia ser feito no sábado? Veja só, Jesus completa: quando vocês forem julgar, não julguem pela aparência, não sejam parciais, façam julgamentos justos. Há uma questão importante aqui, da forma como se interpreta a lei. Muitos olham para o Antigo Testamento, não conseguem entender e aí deixam de lado. Leem a lei, leem a Torá e não veem como podem aplicar nos nossos dias, e então deixam de lado. Só que preste atenção, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu que toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga junto comigo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. E ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução. Então veja só, não podemos descartar a lei, nem descartar o Antigo Testamento. Mas nós também não podemos tomar a lei do Antigo Testamento ao pé da letra. Porque dos 613 mandamentos, a maioria nem sequer pode ser aplicada hoje, porque não tem mais um templo lá em Jerusalém, não tem mais um templo lá em Israel. As leis sacrificiais se cumpriram em Jesus, as leis civis são para a nação de Israel. O que importa para nós é a lei moral que permanece, e o coração dessa lei está nos 10 mandamentos. Agora, Jesus estava chamando aquelas pessoas a raciocinar, a entender o propósito da lei. Eu quero te perguntar nessa manhã: você sabe qual é o propósito da lei? Qual é o propósito da lei? Pergunte aí para quem está do seu lado, para você me ajudar nessa pregação hoje. Qual que é o propósito da lei? Pense por um minuto não na Bíblia,
Qual o propósito de uma lei? Qual o propósito de uma lei? Para que existem leis? Quem falou? Para organizar, para proteger, para preservar valores. Se tem uma placa ali na esquina, perto da esquina, uma placa não estacionar, por que ela está colocada ali? Para manter a ordem, para evitar um acidente, não é assim? Alguém pode discordar das leis, falar, por que tem lei? Por que tem regra? Por que tem leis? Por que tem lei aqui no trânsito? Por que teve que essa placa aqui? Será que é só para me restringir? Não, ela está protegendo um valor. Se tem uma placa perto da esquina, não estacionar, e você for lá e colocar o seu carro, se tentar virar um caminhão ali, não encontrar espaço, o que vai acontecer? Ele vai passar e levar metade do seu carro embora junto com ele. Então não é só pela multa que você não vai estacionar ali. Você pode descobrir por que aquela placa estava ali, para evitar um acidente, para manter a ordem. Então, é para isso que uma lei serve. Ela tem um propósito, ela protege um valor. E é isso que Jesus estava desafiando os judeus. Por que o sábado foi instituído? Para que eles pudessem compreender a lei de Deus, para que eles pudessem julgar de forma justa, eles tinham que pensar. Por isso eu quero te ajudar nessa manhã, quando você ler o Antigo Testamento ou as leis, há uma forma que nós podemos aprender com elas e aplicar nas nossas vidas hoje em dia. Para interpretar a lei do Antigo Testamento, deve-se responder, eu trouxe aqui 3 passos bem simples, para você poder compreender melhor as Escrituras, e o primeiro deles é, o que eu posso aprender sobre Deus? Quando você olhar para o Antigo Testamento, para a palavra de Deus, para uma lei, o que isso diz a respeito de Deus? Por que Deus quis que isso estivesse escrito aqui? Você pode pensar e descobrir algo a respeito do caráter e da vontade de Deus, através das Escrituras. Há uma segunda pergunta que pode se fazer, que é, qual valor essa lei protege? Ou qual é o propósito dessa lei? Qual o princípio que está por trás dela? E uma terceira pergunta que pode chegar já na aplicação prática, que é, o que eu devo fazer? Quando eu chegar nessa terceira pergunta, eu posso olhar para mim, como eu posso aplicar essa lei na minha vida hoje? São 3 passos muito simples, você pode olhar aqui para eles por um minuto, que vão te ajudar a compreender melhor as Escrituras e o que Deus quer de você. Jesus nos desafiou no Novo Testamento a ir além de simplesmente seguir um livro de regras. A nossa preocupação não é ter uma lista do que eu tenho que fazer ou não fazer, porque Jesus ensinou que as motivações do nosso coração importam. Não adianta nada eu colocar uma roupa de religioso, eu obedecer regras exteriormente, se o meu coração está distante de Deus. Eu preciso começar tendo um relacionamento íntimo, pessoal e transformador, diário com Deus. Eu dou 2 exemplos em que podemos aplicar para você pensar sobre as Escrituras e a vontade de Deus para a sua vida. Quantos já decidiram fazer a vontade de Deus? Amém. Foi o tema da semana passada. Por exemplo, as leis alimentares. Há muitas leis alimentares no Antigo Testamento. Está claro no Novo Testamento que a igreja, aqueles que não são judeus, não são obrigados a obedecer às leis alimentares. Mas os judeus seguem uma série de restrições que estão nas Escrituras quanto à alimentação. Elas não precisam ser aplicadas à igreja, mas eu quero que você pense comigo, olhando para esse quadro aqui, por que aquelas leis alimentares estão na Bíblia? O que nós podemos aprender sobre Deus? O que vocês acham? Deus quer a minha saúde, Deus quer a tua saúde, Deus quer o nosso bem. Diga para quem está ao seu lado, Deus quer o teu bem. Aleluia! Agora, qual valor as leis alimentares protegem? O que você acha? Qual valor, por que há leis alimentares na Bíblia? Qual valor elas protegem? A saúde. Por que Deus mandou? O povo vivia no deserto, nem tinha médico lá.
Se eles comessem ou fossem contraíssem uma infecção, algo assim, eles podiam morrer no deserto. Por que Deus deu leis alimentares? Não era para restringir o povo de comer o que era bom, é para que o povo tivesse saúde, por isso elas estão escritas ali. Agora, a terceira pergunta: o que eu devo fazer? É muito difícil? Você pode olhar para a sua vida hoje? Por que essas leis estão na Bíblia? Deus quer a minha saúde. Então, será que não há algo de reflexão sobre a minha vida? Se eu igualmente tomar e comer ali de tantas coisas, se você olhar a lista do que a Bíblia proíbe, você vai ver que muitas pessoas estão morrendo hoje em dia por comer o que Deus disse que não deveria comer. O excesso de gordura na alimentação, Deus proibiu que aquilo fosse comido, entre outras leis. Muitas pessoas estão adoecendo, morrendo, tendo problemas no coração, diabetes e tantos problemas que nós temos hoje, porque simplesmente ignoram aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Você consegue compreender a palavra de Deus nessa manhã? Então, querido, nós precisamos entender as Escrituras. Se nós olharmos para uma outra lei que parece que não tem nada a ver conosco, a lei do sábado, por exemplo, que está em debate aqui entre Jesus e os judeus, o dia do descanso semanal, os judeus tomam o sábado, a maioria das igrejas no mundo ocidental tomam o domingo como um dia de descanso. Mas veja só, por que Deus ordenou que o homem descansasse? O que podemos aprender sobre Deus? O que podemos aprender sobre Deus? O que vocês acham? Deus quis que nós quis prejudicar ou punir o homem dando a ele descanso? É claro que não. Deus quer se relacionar com o homem, quer que o homem tenha descanso. O que valor essa lei protege? O sábado, o dia de descanso, foi instituído por Deus para que o homem adorasse a Deus e descansasse. Diga junto comigo: adorasse a Deus e descansasse. Adorasse a Deus e descansasse. Esses valores estão sendo protegidos. Agora, o que eu devo fazer? Olhando para a minha vida, para a tua vida, independente se é o sábado ou domingo, independente das disputas teológicas, é um erro que ninguém tenha sequer um dia de descanso, que trabalhe todos os dias sem parar, sem cessar, e não tenha um dia sequer para devotar a Deus, à família e ao descanso. Você pode compreender a Escritura e a palavra de Deus, sim ou não? É claro que sim. Hoje, quantas pessoas trabalham todos os dias, não tem dia de descanso nenhum, nem o sábado, nem o domingo, porque estão todo o tempo com o celular ligado, estão todo o tempo conectados, estão todo o tempo correndo para lá e para cá, porque tem que entregar projetos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deus instituiu um dia de descanso para o bem, para que o homem fosse renovado na sua saúde, fosse conectado com Deus. O que eu posso fazer? Eu sugiro para você que tome pelo menos um dia da semana e devote totalmente para o descanso e para a adoração a Deus. Quantos podem receber isso como a voz de Deus para a sua vida hoje? O dia para os judeus começa às 6 da tarde. Por exemplo, você pode fazer um dia de descanso dos 6 da tarde do sábado até os 6 da tarde do domingo, um dia completo. Quando der sábado, 6 da tarde, você pode desligar o celular, deixar o trabalho, desligar o computador, pode preparar uma mesa de refeição para você e para a tua família. No sábado à noite, todos podem sentar ao redor da mesa, comer uma pizza, preparar uma refeição, um pode orar pelo outro, falar sobre a semana, sobre as necessidades, os pais ouvem os filhos ouvem os pais, um ora pelo outro, fazer a Santa Ceia, ter um tempo de comunhão. Você pode terminar o sábado à noite fazendo um estudo da Bíblia, uma leitura, conectando-se, adorando a Deus. No domingo você já acorda cedo, você pode chegar um pouco antes,
para intercessão, assistir o culto, adorar a Deus no nosso culto semanal, e quando sair daqui, poder ter uma refeição, um dia de descanso, um dia de lazer, junto com teus filhos, com a tua casa, com a tua família, ou estudar as Escrituras. Quando esse dia terminar, aí sim você abre o computador, aí sim você pega o celular, aí sim você vai programar a semana e vai ver as outras coisas. Por falta do descanso, quantas pessoas têm perecido, quanto estresse, problemas emocionais, pela falta de conexão com Deus e pela falta do descanso, muitas pessoas têm padecido, muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm ficado enfermas, com tantos problemas espirituais e emocionais. Você compreende a palavra de Deus nessa manhã? Há uma maneira, põe de novo os 3 passos, com 3 regras tão simples como essa. Você pode compreender a palavra de Deus, porque isso está escrito, e é essa reflexão que Jesus estava levando os judeus, e ele termina para eles falando: olha, quando vocês forem julgar, façam julgamentos justos. Diga para quem está ao seu lado: faça julgamentos justos. Está aqui um ponto a observar. Quando vocês forem julgar, não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Nós temos a tendência de julgar pela aparência. Você olha alguém, olha alguma coisa e já diz: ah, olha aí, lá vem. Como eles olhavam para Jesus e já rejeitavam de antemão o que ele falava. Cuidado, quando você julga pelas aparências, quando você é tendencioso nos julgamentos para favorecer a si mesmo, ou para favorecer um ponto de vista. E sabe o que é pior ainda? A hipocrisia, quando você aponta para o erro do outro, sem primeiro corrigir o seu próprio. Quando o pai fala para o filho: olha, você tem que fazer isso, aquilo, mas ele mesmo não faz. Quando o pai fala para o filho: olha, segue por esse caminho, mas ele mesmo não vai. Então, quando você for julgar, tenha o cuidado de ser justo, de não ser hipócrita, de olhar para si mesmo, de usar o mesmo peso e a mesma medida, e não julgar ninguém pela aparência. Hoje você pode ir pela rua, e você vai encontrar na boca de qualquer um: não julgueis. Parece que é o primeiro versículo que hoje as pessoas sabem de cor. Não julgueis, você está me julgando, você não pode me julgar, só Deus me julga. Jesus disse: não julgueis. E na verdade eles estão tomando fora de contexto, estão citando Mateus 7:1, mas você tem que ver o contexto para entender, porque há outras ocasiões no Evangelho que Jesus diz sim que devemos julgar, inclusive no verso que nós acabamos de ler: façam julgamentos justos. Veja só, o que Jesus está falando em Mateus 7, é o seguinte, olhando o contexto, o problema não é julgar, o problema é a hipocrisia. Jesus está falando: cuidado com a maneira que você julga, porque como você julga, você também será julgado. Então, quando você for apontar ou julgar alguém, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, não seja hipócrita. Jesus está ensinando. Isso não quer dizer que nós vamos ficar impassíveis, parados, diante de tudo que vemos e ouvimos. Ah, não julgueis, eu não posso julgar. Há muitos casos que precisamos julgar, sim. Nós temos que discernir o que vemos, o que ouvimos. Há casos em que nós vamos ter que confrontar falsos ensinos, falsos profetas, confrontar pecados, para dar às pessoas uma oportunidade de arrependimento e salvação. Então, a questão não está em julgar, mas nós devemos julgar com honestidade, é o que Jesus ensina na sua palavra. Quando julgarmos, devemos fazer isso com imparcialidade, não pelas aparências, mas com justiça, rejeitando a hipocrisia, tirando primeiro o obstáculo que está no meu olho, para depois poder julgar ou apontar o erro do próximo. Quantos podem compreender a palavra do Senhor hoje? Faça julgamentos justos. Jesus exorta aqueles homens. Vamos ler mais um bloco agora, a partir do verso 25, acompanhem comigo.
Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é esse homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem nada. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Não sabemos de onde é esse homem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou em alta voz: vocês me conhecem e sabem de onde sou? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não havia chegado. Uau! Diante do ensino, muitos começam a debater: quem é Jesus? Será que ele de verdade é o Cristo, é o Salvador? Há muitas dúvidas, porque muitos julgam pelas aparências, porque muitos estão cegados pela religião. Havia uma crença no primeiro século de que quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde ele veio. É uma crença incorreta, uma crença equivocada. E eles usavam uma crença que eles tinham equivocada para medir Jesus, para saber se ele era o Messias. Por isso eu quero que você preste atenção nessa manhã, querido, na palavra do Senhor. Cuidado com o conhecimento distorcido a respeito de Deus. Hoje há tantos equívocos, pela falta do conhecimento de Deus, pela falta do conhecimento da sua palavra. Nós vivemos na era da informação, há muita informação. Você pode procurar na internet, você tem as redes sociais, você pode ali ver muitas coisas ao mesmo tempo, e muita gente tem muita informação, mas tem pouca formação para poder julgar, para poder tirar proveito daquilo que vê, daquilo que ouve. E por isso muitas pessoas têm sido enganadas, confundidas por tantas vozes, tantos falsos ensinos, falsos profetas. Muitas pessoas hoje em dia são enganadas porque olham para as aparências, porque na verdade não conhecem a Deus por si mesmos, não têm profundidade na palavra de Deus. Como por exemplo no caso que nós acabamos de citar, tomam uma frase das Escrituras: não julgueis, e aplicam de forma errada, fora do contexto, ou repetem: não, Deus ele é amor. É verdade que ele é amor, mas isso é só um de todos os seus atributos. Ele também é santo, por isso não pode tolerar o pecado. Ele também é justo, por isso tem que punir o pecado. Então, as pessoas tomam coisas fora de contexto, e então criam julgamentos incorretos, visões distorcidas a respeito de Deus. O apóstolo Paulo disse nos últimos dias, ouça bem, que muitos não suportariam a sã doutrina e buscariam para si falsos mestres que pregariam segundo o engano dos seus corações. E eu quero que você saiba nessa manhã, igreja, que esses dias já chegaram. Hoje cada um pode buscar na internet, e você tem um menu de pregadores que você pode assistir, e você pode procurar até encontrar quem vai pregar segundo o que você quer ouvir. Você pode procurar e você vai achar alguém que vai pregar segundo o engano que já está no teu coração. E quem faz esse tipo de busca, geralmente não é porque quer servir mais, não é porque quer dar mais, não, mas é porque está buscando conformismo, quer validar suas desculpas, quer validar o seu pecado. E então ele vai e busca e encontra aquilo que quer ouvir, segundo o engano que já estava dentro do seu coração. Por isso tome muito cuidado, querido. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus nessa manhã? Ouça bem, o verdadeiro evangelho não é o que você quer ouvir, mas é o que te confronta e que te leva a uma mudança de vida. Não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir, o que você tem que ouvir, que te leva ao arrependimento, que te leva a uma mudança,
que te leva a dar mais, a servir mais, que te leva a tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Jesus, diante daquele engano, está escrito, ele clama em alta voz. Você imagina, Jesus ergueu a sua voz, dizendo: vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Como dizendo, vocês têm certeza que vocês me conhecem e que sabem de onde eu vim realmente? E todos ficaram perplexos. E ao invés de Jesus entrar no debate teológico com eles, para mostrar de onde ele de verdade veio, de onde ele tinha, da sua procedência, do seu ensino, Jesus vai direto na raiz do problema. E Jesus responde para eles: sabe qual é o problema de vocês? Vocês não conhecem a Deus. E por isso vocês não me conhecem. Se vocês conhecessem a Deus, saberiam que eu vim da parte dele. Hoje em dia, muitos também levantam tantos argumentos, tantas questões teológicas, mas a verdade mesmo é que não querem deixar o pecado. O verdadeiro problema de muitos não é teológico, é moral. Não querem mudar de vida, não querem deixar o mundo, não têm disposição a abandonar a vida de pecado que levam, por isso procuram argumentos para justificar o próprio engano, para continuar caminhando no erro. Uau! Eu te pergunto nessa manhã, você de verdade conhece a Deus? Que você possa refletir, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração nessa manhã. É muito diferente ouvir falar sobre Deus e conhecê-lo pessoalmente. É diferente ouvir pregações, ir à igreja, ler um livro, assistir um podcast e de verdade ter um relacionamento pessoal, transformador e poderoso com Ele. Você sabe, meus pais me educaram dentro da igreja desde criança, e por muitos anos eles me falaram a respeito de Deus e dos princípios que eu devia seguir, mas na adolescência o meu coração se desviou de Deus por causa da amizade do mundo, por tantas coisas que às vezes parece que o mundo tem para oferecer para um jovem. E eu tive que chegar ao momento que eu tive que tomar minha própria decisão, não pelos meus pais, não pelo pastor da igreja. E foi quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, que eu entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei o meu joelho, e eu disse: Deus, se é verdade o que meus pais falaram, se é verdade o que eu ouvi o pastor dizer, que o Senhor se revele a mim, venha ao meu encontro, mude a história da minha vida. E eu busquei a Deus no meu quarto de todo o meu coração naquele dia, e eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu senti a presença de Deus no meu quarto, eu abri a Bíblia, e naquele dia eu senti que Deus estava falando comigo, que Ele olhava para o meu coração, que Ele me compreendia. E quando eu me levantei, eu senti que algo havia mudado dentro de mim. Querido, você conhece a Deus? Você já teve uma experiência transformadora com Deus? Eu quero te ajudar a refletir nessa manhã com 3 sinais de quem conhece a Deus. E o primeiro deles teve uma experiência pessoal e transformadora. Quem teve uma experiência pessoal com Deus jamais esquece do dia, jamais esquece da hora, quando os seus olhos foram abertos, quando você compreendeu a palavra de Deus, quando o seu interior foi transformado. Quem teve um verdadeiro encontro, uma verdadeira experiência com Deus, jamais esquece. Em segundo lugar, aquele que conhece a Deus tem um relacionamento pessoal e diário com Ele. Se você conhece a Deus, você quer estar na sua presença. Você sabe que não tem lugar melhor para estar,
Por isso pode ser medido pela sua dedicação à oração, pela sua devoção à palavra. Se você conhece a Deus, você quer conhecê-lo mais. Por isso você ama as Escrituras, por isso você gasta tempo em oração. Em terceiro lugar, quem conhece a Deus dá fruto de novidade de vida. Quem conhece a Deus teve uma experiência com Ele, tem um relacionamento diário com Ele e tem uma vida transformada. Uau! Quando as pessoas olham para quem conhece a Deus, elas veem que tem algo diferente, algo que elas nem sequer sabem explicar. E logo quando elas perguntam, elas descobrirão que ele esteve com Jesus, que ela esteve com Jesus, que ele é um servo de Deus, que ela é uma serva de Deus. Agora, querido, olhe para o teu coração. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã? Eu quero perguntar para você: você já teve uma experiência pessoal e transformadora com Deus? Ou você só conhece a Deus de ouvir os outros falar? Se você o conheceu, qual o relacionamento diário que você tem com Deus pela oração e pela sua palavra? E o terceiro ponto, mais uma vez, sua vida tem que ser diferente hoje do que já foi um dia. Se não houve mudança e você continua a mesma pessoa que já foi, algo precisa mudar dentro do teu coração, de dentro para fora. Quem conheceu a Deus e tem um relacionamento pessoal com Ele, vive em novidade de vida. As pessoas olharão para você e dirão: ele esteve com Jesus, ela esteve com Jesus. Querido, se você não pode identificar essas coisas na sua vida, eu te conclamo nessa manhã, busque-o de todo o coração e você o encontrará. Sabe, você não vai encontrar Deus na superfície, você não tropeçará em Deus no meio da rua por acaso. Se você quer encontrar a Deus, você vai ter que cavar profundo. Se você quer encontrar a Deus, você vai ter que cavar como em busca de um tesouro. E quando você o buscar com sinceridade e com intensidade, você o encontrará. Ele tem resposta para o teu coração, Ele tem novidade de vida para o teu interior, Ele quer saciar a sede da tua alma, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. Nós vamos ler o último bloco de versos que ainda tem um ponto importante, a partir do verso 31. No entanto, muitos do meio da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão sussurrando essas coisas sobre ele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus lhes disse: eu estou com vocês apenas por pouco tempo, e eu logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: para onde pretende ir esse homem que não possamos encontrar? Pretende ir para onde vive o nosso povo disperso entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quer dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? É a segunda vez que nós lemos, nesse pequeno trecho, em que os guardas se levantam para prender Jesus, mas não podem tocar nele, porque ainda não era chegado a sua hora. Perceba que o verdadeiro evangelho traz confronto, leva a uma mudança de vida. O verdadeiro evangelho não fala para você como fofinho você é.
Mas Ele te chama a tomar sua cruz e seguir aos passos de Jesus. Por 2 vezes, aqueles homens ficaram irados, se levantaram para prender Jesus, mas ninguém podia tocá-lo, porque não era chegada a sua hora. Jesus então diz para eles: olha, eu estarei com vocês por um pouco tempo só, porque em breve eu voltarei para aquele que me enviou, e vocês me procurarão e não mais me encontrarão, porque não pode ir para onde eu vou. Uau! Eles não entenderam nada. Aqueles homens estavam cegos espiritualmente e não entenderam nada. Para onde ele vai? Para onde Jesus vai? Será que ele vai para aqueles que estão na dispersão? Será que ele vai pregar para os gregos? O que Jesus estava falando ali? Estava falando da sua ascensão. Em breve ele não seria mais encontrado, porque ele voltaria para Deus, voltaria para o Pai. E aqueles homens teriam perdido a oportunidade que tiveram, teriam perdido a oportunidade da visitação que tiveram. Por isso, igualmente, querido, preste atenção, esse é o nosso último ponto dessa manhã. Procure-o enquanto se pode achar. Diga para quem está ao seu lado: procure-o enquanto se pode achar. Uau! Como Jesus disse para aqueles homens: olha, eu estarei pouco tempo com vocês. Em breve vocês me procurarão, mas não mais me encontrarão. Eu quero que você ouça a palavra de Deus, querido, nessa manhã. Deus te dá uma oportunidade hoje. O Cristo que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus há 2000 anos, em breve também voltará. Hoje nós vivemos dias de graça, as portas estão abertas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mas ouça, de um dia para o outro, essa porta se fechará. De um dia para o outro, num piscar de olhos, a porta da salvação, a porta da graça se fechará, e a oportunidade lhe será tirada. Jesus disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Noé estava construindo a arca, e as pessoas zombavam de Noé. Diziam: o que ele está fazendo? Um navio no meio do deserto, que nem chove direito. Noé ficou maluco. E nos dias de Noé, as pessoas viviam em imoralidade sexual, desrespeitavam a família. Eram dias maus, parecidos com o dia que vivemos. E de um dia para o outro, a porta da arca se fechou, e o próprio Deus foi quem fechou a porta da arca, e então veio o dilúvio, veio a destruição. Embora muitos então se arrependessem, já era tarde demais, porque a porta da arca havia sido selada pelo próprio Deus. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Preste atenção, pelo arrebatamento ou pela morte, a porta da salvação e da graça pode ser fechada para nós a qualquer instante. Na verdade, nenhum de nós sabe quando será a nossa última oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de arrepender-se dos seus pecados e de buscar a Deus de todo o coração. Talvez você ouça isso semana após semana. Você está sentado num culto ou domingo, ouvindo a palavra, achando que é mais um dia, mais uma oportunidade. Nenhum de nós sabe quando será a última. Por isso, faça isso hoje. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque-o enquanto se pode achar. Nós temos na história da igreja, já concluindo, tantas pessoas, e eu já vi tantos que receberam uma oportunidade na última hora e foram salvos, e outros que perderam a oportunidade sem saber que aquela ali seria a última. Há muitos anos atrás, um jovem
teve uma experiência com Deus, abandonou o pecado, vivia em nossas células, nos cultos, com um coração para servir a Deus, mas chegou um momento em que o seu coração se desviou, e ele voltou à vida do pecado, se envolvendo com coisas incorretas, e muitas pessoas oravam por ele todos os dias. O líder jamais desistiu daquele jovem, toda semana mandava mensagem. Você já teve um líder assim, que não desiste de você, está sempre mandando a mensagem, chamando para a célula, chamando para o culto, mas aquele jovem não respondia mais as mensagens, não atendia mais o telefone. E todo sábado, quando a célula de jovens se reunia, eles mandavam uma mensagem para ele: olha, vem à igreja, vamos, Deus tem um plano para a sua vida. E o que aconteceu foi que num desses sábados, o líder mandou uma mensagem: olha, não se esqueça que Deus tem um plano para a sua vida, nós temos a nossa reunião daqui a pouco. E ele pensou bem: será que eu vou na célula hoje ou não? Ele saiu de casa com a intenção de ir na célula, mas no meio do caminho ele se desviou e foi para uma balada com outros jovens, onde ele estava acostumado a ir. E nesse dia, ele foi alvejado pelas costas e a sua vida se perdeu. Aquele jovem que tinha recebido tantas oportunidades, tantas mensagens de Deus, tantas mensagens do líder, jamais imaginou que aquele sábado e aquela mensagem que ele receberia seria a última oportunidade que ele teve de voltar-se para Deus. Por isso, querido, nenhum de nós sabe qual é o dia, qual é a hora, qual é a última oportunidade que teremos de ouvir a palavra de Deus e de nos voltarmos para Ele. Essa semana foi a festa das trombetas, que fala da volta de Jesus, pelo arrebatamento ou pela morte. Nós podemos ser chamados a qualquer momento. Por isso, eu quero te perguntar pela última vez hoje: você verdadeiramente conhece a Deus? Você teve uma experiência pessoal e transformadora com Ele? Você tem um relacionamento diário com Deus? E você vive uma vida que glorifica a Deus nessa terra? Ou você é somente um falso religioso? Um hipócrita que fala sobre dúvidas teológicas, que julga os outros, mas não tira a trave que está no teu próprio olho, que não olha para o teu próprio erro, antes de apontar para aquele que está do teu lado. O Senhor te chama a viver um milagre, o Senhor te chama a viver em novidade de vida, e Ele te dá uma nova oportunidade hoje.